Um dos maiores craques da história do futebol brasileiro tem o título mundial de clubes, mas não considera essa a grande conquista da carreira. E confessa que por causa de uma não convocação para a seleção brasileira, chegou a abandonar o futebol. Mas isso durou só 10 dias, né? Ele é Zico, ídolo aqui, na Itália, no Japão, no mundo todo, que conta agora o que viu da vida. Quando você é garoto, você está no meio de diversos garotos. Aí na hora que vai escolher o Para o Ímpar, é você que é escolhido primeiro. Todo mundo quer jogar no teu time. Então eu era muito solicitado. Todo mundo queria que eu jogasse no time deles. Então a gente, pelo menos uma coisa, eu sabia que eu jogava bola. Minha lembrança da infância de Quintino é muito gostosa. Gostava de estudar de manhã e depois para ter a tarde inteira livre, né? A gente não obedecia a mamãe. Meu pai, quando chegava lá do trabalho, ele dava aquele grito dele, ele falava Zé, Canando, Douto, Nico e Zico para dentro e vinha aquela fila, todo mundo. Bastava um grito só. Então, Quintino era um bairro muito sossegado, as ruas de terra. Você jogar cotoco, você jogar chuta-lata, brincar de polícia e ladrão à noite. Futebol a gente tinha que jogar na rua. Fazia aqueles 2 golzinhos com meio fio, ou às vezes com uma lata. Minha casa era uma casa que parecia um pomar, muitas árvores, muitas plantas. Aí eu combinava com a minha mãe, pô, deixa eu pegar umas plantas aí e tal. E aí ela, para que você vai fazer? Eu falei, não, mãe, eu vou ficar lá no rabo da feira, vou vender as plantas, vou poder comprar minhas figurinhas, comprar meu pão de mel, que eu adoro. Sempre o pessoal, no final da feira lá, deixava um cacauzinho para eu comprar minhas figurinhas. Os 5 jogavam bola. O Antunes, que foi o mais velho, que já faleceu, ele que abriu o caminho para todo mundo, né? Porque meu pai era contra ser jogador de futebol. Quando ele foi treinar no Fluminense, que ele foi pedir autorização ao meu pai, ele prometeu que ele ia continuar os estudos. Isso foi uma coisa gratificante para o meu pai. E eu fui o único que não consegui terminar. Eu estava no 4º período da faculdade quando ele faleceu. Os meus mestres, os meus gurus mesmo, foram meus 2 irmãos, o Edu e o Antunes. Porque eles estavam no futebol e eu acompanhava a carreira deles, eu estava do lado sempre. A família toda era rubro-negra. Meu pai era um rubro-negro fanático e toda vez que nascia um filho, ele comprava o material todo, camisa, calção, meia do Flamengo e da seleção brasileira. Eu jogava no futsal, lá na época era futebol de salão. O Celso Garcia, que era radialista da Rádio Globo, foi me ver jogar. E aí ele gostou, eu fiz coisas incríveis naquele dia. E ele saiu dali, me levou, fomos até em casa, ele pediu autorização ao meu pai para me levar para treinar no Flamengo, com 13 para 14 anos, e é assim que começou a minha história no Flamengo. Tive a felicidade, né, a satisfação de ter meu nome gritado por os maiores públicos da história do Maracanã. Isso não é fácil para ninguém, por mais que você seja frio ou possa estar preparado para isso, mas é muito difícil você chegar num lugar e ver 120 mil, 150 mil pessoas gritando o seu nome. Dom de jogar bola é o que conta, não tem jeito. Essa coisa de craque de laboratório foi um trabalho que eu fiz em função devido ao problema que sofreu meu irmão Edu, por ser franzino. Então, quando eu cheguei no Flamengo, havia essa preocupação no Flamengo de que, não, ele é bom, mas vai ser igual o irmão. E quando eu estava ali na faixa de 15 para 16 anos, 17, fizeram um trabalho de reforço muscular, um trabalho de academia. Digamos que foi uma aceleração. Agora, isso acabou me prejudicando um pouco no final da minha carreira. Passei a ter lesões musculares com muito mais frequência. Eu tive uma lesão de ligamento cruzado, o ligamento foi rompido. Tive que fazer uma cirurgia, que eu tinha que manter a musculatura muito forte. E eu já estava com a lesão quando fui para a Copa do Mundo. Reuni com a comissão técnica e falei para eles, eu não quero ir à Copa, vai ser um sacrifício muito grande, eu sei que eu tenho que operar de novo o joelho.
parecia que eu estava adivinhando tudo que eu ia encontrar pela frente. Realmente, pensando, raciocinando e analisando tudo, eu não deveria ter ido naquela Copa. Quando os caras não têm o que falar, falam realmente dessa questão da perda do pênalti. Isso é uma marca e isso dói bastante, né? Principalmente por tudo aquilo, todo o esforço, todo o sacrifício que eu procurei fazer para poder defender o Brasil naquela Copa. Copa do Mundo nunca foi assim uma coisa a meu favor. Algumas coisas aconteceram comigo em Copa do Mundo que eu jamais vi em Copa do Mundo. O cara encerrar o jogo em 78, na última bola do jogo. Na minha estreia na seleção, o Nelinho bateu um córner, eu fiz o gol de cabeça, o cara encerrou o jogo com a bola no meio. Passei a namorar a Sandra, ela tinha 14 anos, eu dancei valsa de 15 anos dela e eu tinha 17 anos. Então nós namoramos durante 5 anos e casei com 22 anos. Então vivi uma vida de atleta desde cedo e ela foi muito importante na minha vida. Uma das coisas que eu lamento muito é não poder ter me dedicado muito a meus filhos no início, né? Imagina você estar concentrado ou você estar viajando e ter uma festa na escola, você não pode ir com o Dia dos Pais, você não pode ir. Então a Sandra sempre foi pai e mãe. São já 40 anos juntos, né? Não é fácil, e 36 anos de casado. Então eu acho que a Sandra foi uma dádiva de Deus que apareceu na minha vida. A maior alegria foi poder jogar com a camisa 10 do Flamengo. Era um sonho de criança, né? Poxa, você fica falando nessas coisas, e aí acontece, e poder estar presente no maior título da história do Flamengo. Eu considero a Libertadores, né, o maior título, porque o Mundial, lá no Japão, foi sem emoção. Só estávamos nós jogadores, não tinha torcida. O da Libertadores não, foi sacrificante, a gente sofreu muito, a gente apanhou muito, a gente brigou muito para conseguir aquele título. E a minha maior tristeza no futebol foi não ter ido à Olimpíada de 72. Eu estava na seleção pré-olímpica em 71 e a gente ganhou o pré-olímpico na Colômbia. Eu fiz o gol que classificou o Brasil, nós ganhamos de 1-0 da Argentina, eu fiz o gol de cabeça e classificamos, e meu nome não estava na lista dos convocados. Isso foi a grande decepção da minha vida. Eu fui direto avisar meu pai que eu queria encerrar minha carreira e fiquei 10 dias sem ir ao Flamengo por causa disso. E aí depois retornei e segui minha carreira, mas foi uma grande frustração que eu tive. Duas coisas eu aprendi durante a minha carreira: o medo de perder tira a vontade de ganhar. E a outra eu tive alguns problemas, que estava com problema de contusão lá na Itália, então eu ficava treinando com o meu preparador físico separado, e ele me disse uma vez uma frase muito importante, que existem duas coisas importantes na vida da gente. A gente tem que tomar cuidado, a memória e a paciência. Então a memória é para lembrar sempre que na vida é preciso ter paciência. E foi à toa que eu me dei bem lá no Japão, acho que foi por causa disso, né? Que a paciência oriental veio de encontro à minha filosofia. Eu vivi o mundo reverente do carioca, aquele carioca do futebol, do samba, né, da música, do teatro, da televisão, né, do carnaval, de rua. Então eu acho que o que eu sinto falta mesmo, e que eu posso dizer com toda certeza, eu vi um Rio maravilhoso. Jogava num futsal, lá na época era futebol de salão. O Celso Garcia, que era radialista da Rádio Globo, foi me ver jogar. E aí ele gostou, eu fiz coisas incríveis naquele dia.
E ele saiu dali, me levou, fomos até em casa, ele pediu autorização ao meu pai para me levar para treinar no Flamengo, com 13 para 14 anos, e assim que começou a minha história no Flamengo. Tive a felicidade, né, a satisfação de ter meu nome gritado por os maiores públicos da história do Maracanã. Isso não é fácil para ninguém, por mais que você seja frio ou possa estar preparado para isso, mas é muito difícil você chegar num lugar e ver 120 mil, 150 mil pessoas gritando o seu nome. Dom de jogar bola é o que conta, não tem jeito. Essa coisa de craque de laboratório foi um trabalho que eu fiz em função devido ao problema que sofreu meu irmão Edu, por ser franzino. Então, quando eu cheguei no Flamengo, havia essa preocupação no Flamengo de que, não, ele é bom, mas vai ser igual o irmão. E quando eu estava ali na faixa de 15 para 16 anos, 17, fizeram um trabalho de reforço muscular, um trabalho de academia. Digamos que foi uma aceleração. Agora, isso acabou me prejudicando um pouco no final da minha carreira. Passei a ter lesões musculares com muito mais frequência. Eu tive uma lesão de ligamento cruzado, o ligamento foi rompido. Tive que fazer uma cirurgia, que eu tinha que manter a musculatura muito forte. E eu já estava com a lesão quando fui para a Copa do Mundo. Reuni com a comissão técnica e falei para eles, eu não quero ir à Copa, vai ser um sacrifício muito grande, eu sei que eu tenho que operar de novo o joelho. Parecia que eu estava adivinhando tudo que eu ia encontrar pela frente. Realmente, pensando, raciocinando e analisando tudo, eu não deveria ter ido naquela Copa. Quando os caras não têm o que falar, falam realmente dessa questão da perda do pênalti. Isso é uma marca e isso dói bastante, né? Principalmente por tudo aquilo, todo o esforço, todo o sacrifício que eu procurei fazer para poder defender o Brasil naquela Copa. Copa do Mundo nunca foi assim uma coisa a meu favor. Algumas coisas aconteceram comigo em Copa do Mundo que eu jamais vi em Copa do Mundo. O cara encerrar o jogo em 78, na última bola do jogo, na minha estreia na seleção, o Nelinho bateu um córner, eu fiz o gol de cabeça, o cara encerrou o jogo com a bola no meio. Passei a namorar a Sandra, ela tinha 14 anos, eu dancei valsa de 15 anos dela e eu tinha 17 anos. Então nós namoramos durante 5 anos e casei com o... A gente tinha que jogar na rua, fazia aqueles 2 golzinhos com meio fio, ou às vezes com uma lata. Minha casa era uma casa que parecia um pomar, muitas árvores, muitas plantas. Aí eu combinava com a minha mãe, pô, deixa eu pegar umas plantas aí e tal. E aí ela, para que você vai fazer? Eu falei, não, bom, eu vou ficar lá no rabo da feira, vou vender as plantas, vou poder comprar minhas figurinhas, comprar meu pão de mel, que eu adoro. Sempre o pessoal, no final da feira lá, deixava um cacauzinho para eu comprar minhas figurinhas. Os 5 jogavam bola. O Antunes, que foi o mais velho, que já faleceu, ele que abriu o caminho para todo mundo, né? Porque meu pai era contra ser jogador de futebol. Quando ele foi treinar no Fluminense, que ele foi pedir autorização ao meu pai, ele prometeu que ele ia continuar os estudos. Isso foi uma coisa gratificante para o meu pai. E eu fui o único que não consegui terminar. Eu estava no 4º período da faculdade quando ele faleceu. Os meus mestres, os meus gurus mesmo, foram meus 2 irmãos, o Edu e o Antunes, porque eles estavam no futebol e eu acompanhava a carreira deles, eu estava do lado sempre. A família toda era rubro-negra. Meu pai era um rubro-negro fanático e toda vez que nascia um filho, ele comprava o material todo, camisa, calção, meia do Flamengo e da seleção brasileira. Eu joguei 22 anos, então vivi uma vida de atleta desde cedo e ela foi muito importante na minha vida. Uma das coisas que eu lamento muito é não poder ter me dedicado muito a meus filhos no início, né? Imagina você estar concentrado, ou você estar viajando e ter uma festa na escola, você não pode ir com o Dia dos Pais, você não pode ir. Então a Sandra sempre foi pai e mãe. São já 40 anos juntos, né? Não é fácil, e 36 anos de casado. Então eu acho que a Sandra foi uma dádiva de Deus que apareceu na minha vida.
A maior alegria foi poder jogar com a camisa 10 do Flamengo. Era um sonho de criança, né? Poxa, você fica falando nessas coisas, e aí acontece, e poder estar presente no maior título da história do Flamengo. Eu considero a Libertadores, né, o maior título, porque o Mundial, lá no Japão, foi sem emoção. Só estávamos nós jogadores, não tinha torcida. O da Libertadores não, foi sacrificante, a gente sofreu muito, a gente apanhou muito, a gente brigou muito para conseguir aquele título. E a minha maior tristeza no futebol foi não ter ido à Olimpíada de 72. Eu estava na seleção pré-olímpica em 71 e a gente ganhou o pré-olímpico. Um dos maiores craques da história do futebol brasileiro tem o título mundial de clubes, mas não considera essa a grande conquista da carreira. E confessa que por causa de uma não convocação para a seleção brasileira, chegou a abandonar o futebol. Mas isso durou só 10 dias, né? Ele é Zico, ídolo aqui na Itália, no Japão, no mundo todo, que conta agora o que viu da vida. Quando você é garoto, você está no meio de diversos garotos. Aí na hora que vai escolher o par ou ímpar, é você que é escolhido primeiro. Todo mundo quer jogar no teu time. Então eu era muito solicitado. Todo mundo queria que eu jogasse no time deles. Então a gente, pelo menos uma coisa, eu sabia que eu jogava bola. Minha lembrança da infância de Quintino é muito gostosa. Gostava de estudar de manhã e depois para ter a tarde inteira livre, né? A gente não obedecia a mamãe e meu pai, quando chegava lá do trabalho, ele dava aquele grito dele, ele falava Zé, Canando e Douto, Nico e Zico para dentro e vinha aquela fila, todo mundo. Bastava um grito só. Então, Quintino era um bairro muito sossegado, as ruas de terra. Você jogar cotoco, você jogar chuta-lata, brincar de polícia e ladrão à noite, futebol.